Bem-vindo a mais um resumo de filme. Eu sou a Lady e hoje vamos falar sobre um filme de drama, onde duas amantes vivem um romance intenso. Então já deixa seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum filme. No início dos anos 1920, vemos uma famosa romancista chamada Vita, e seu marido diplomata Harold, participando de uma entrevista de rádio. Quando perguntado como deve ser o casamento moderno, Harold explica que o casamento é como uma planta, que requer cuidados constantes para crescer. Por outro lado, Vita afirma que o casamento é desafiador de administrar, já que os maridos atualmente acreditam que são a planta e a esposa é o solo. Em outro lugar, outra grande romancista da época chamada Virginia, ouve a entrevista de Vita no rádio, enquanto trabalha em seu manuscrito. Após a entrevista, Vita e Harold deixam a estação de rádio e voltam para casa. Vita vai visitar sua mãe com seus dois filhos, e informa que estará em uma festa mais tarde naquela noite, onde sua autora favorita, Virginia, estará presente. Vita afirma que a adora e quer conhecê-la desesperadamente. Por outro lado, sua mãe critica seu próximo livro, e diz para não publicá-lo, pois pode prejudicar sua reputação. Além disso, ela aconselha Vita a não ir à festa, pois as pessoas que estarão lá, estão abaixo delas, e Virginia tem a reputação de ser bastante insana. Ela também lembra Vita sobre o tempo em que Vita fugiu para a França com uma garota chamada Violet, enquanto estava vestida com roupas masculinas. Além disso, sua mãe ameaça Vita dizendo que, se ela não obedecer, deixará de dar dinheiro a ela e até mesmo tirará a guarda de seus filhos. No entanto, Vita garante que nunca fará algo tão tolo novamente. De qualquer forma, Vita ignora o conselho de sua mãe e vai à festa naquela noite. A festa é organizada pela irmã de Virginia, chamada Nessa, e seu marido Clive. Lá, ela se aproxima de Virginia e imediatamente inicia uma conversa com ela. Virginia então diz a Vita que ouviu sua entrevista naquela manhã, e Vita responde que também leu o último romance de Virginia. Quando Virginia questiona por que os livros de Vita vendem mais que os dela, ela responde que a popularidade nunca foi sinal de genialidade. Depois disso, Nessa aparece e leva Virginia para a pista de dança, enquanto Vita apenas a observa. Vita retorna para casa na manhã seguinte e beija seu marido. Ela conta empolgada a Harold sobre Virginia, e expressa sua admiração por sua personalidade. Ela até diz que quer convidar Virginia para se juntar ao seu clube de escritores, mas Harold não está muito animado com essa ideia. Mesmo assim, Vita se senta à máquina de escrever para escrever uma carta para Virginia. Ela expressa seu carinho por ela, e a convida para se juntar ao seu clube de escritores. Por outro lado, o marido de Virginia, Leonard, diz a ela para ficar longe de Vita, pois ela só quer utilizar seu intelecto e explorá-la. Seguindo o conselho de seu marido, Virginia escreve de volta para Vita, explicando que não deseja ser membro do clube de escritores de Vita. Apesar disso, Vita não desiste, e escreve um poema para Virginia. Ela então dá o poema a ela como presente, e pede a Virginia para publicá-lo em seu nome. No entanto, Leonard não fica satisfeito com isso e impede Virginia de publicar o poema. Enquanto isso, o desejo de Vita por Virginia fica mais forte a cada dia. Ela continua escrevendo cartas e a convida para sua casa, embora Virginia não responda. No entanto, Vita persiste em seus esforços, e eventualmente aparece na casa de Virginia para encontrá-la. Leonard a informa que Virginia está escrevendo, e pede para ela voltar mais tarde. Nesse momento, Virginia sai do quarto e a percebe. Quando ela pergunta a Vita se ela continuará escrevendo as cartas, Vita fala que sim, e diz que está disposta a fazer qualquer coisa por Virginia, pois adora ela. A partir daí, Virginia também começa a desenvolver sentimentos por Vita. Um dia, Vita convida Virginia para sua casa e a leva em um passeio pela propriedade. Ela diz a Vita que toda vez que se senta para escrever, sente as palavras e os personagens profundamente em seu coração, e é só então que consegue expressar seus sentimentos. Ela também incentiva Vita a escrever dessa maneira para melhorar sua literatura, e Vita fica realmente impressionada com esse modo de pensar. Mais tarde, Virginia volta para casa, onde Leonard está lendo seu último romance. Quando ela pergunta a ele o que achou do livro, ele diz que é o melhor que ela já escreveu. Alguns dias depois, Vita visita a casa de Virginia e janta com ela e sua família. Em seguida, Vita convida Virginia para passar a noite em sua casa no dia seguinte, convite que Virginia aceita com prazer. Conforme combinado, Vita busca Virginia no dia seguinte e a leva para sua casa de infância. Lá também estão duas amigas de Vita que dão as boas-vindas a Virginia. Mais tarde, todos se reúnem para jantar, e Virginia parece incomodada com a presença das amigas de Vita. Logo após o jantar, Vita leva Virginia para um quarto, e diz que se casou naquele mesmo lugar. Ela diz que sente muita falta dessa casa, e que quando se casou e se mudou, parecia um terrível rompimento com o lugar. Ao ouvir isso, Virginia se emociona e segura as mãos de Vita enquanto se olham nos olhos. Elas vão ao quarto de Vita, mas por algum motivo, Virginia parece chateada. Quando Vita pergunta o que há de errado, ela menciona que a presença das amigas de Virginia a deixou desconfortável.
Ao ouvir isso, Vita não responde nada e se senta perto dela. Ela então tenta beijá-la, mas Virginia recusa, dizendo que já tentou beijar seu próprio marido Leonard, mas não consegue. No dia seguinte, Virginia chega em casa e encontra Nessa e Clive. Quando Nessa pergunta se ela gosta de Vita, Virginia responde que gosta de sua maturidade e elegância. No entanto, ela acredita que há algo errado consigo mesma, pois não consegue se aproximar intimamente de ninguém. Mas Nessa e Clive a consolam, dizendo que ela é capaz de muito amor e que a intimidade física não é tudo na vida. Enquanto isso, Harold tenta persuadir Vita a acompanhá-lo em uma viagem por alguns meses. Ela tenta recusar, mas ele a lembra de que ela é esposa de um diplomata e deve cumprir seu dever. Acontece que Harold também é homossexual, e eles fizeram acordos entre si, para cumprir seus deveres conjugais, permitindo-se serem livres. Vita acaba não tendo escolha senão concordar com ele. Ela então vai à casa de Virginia e a convida para a viagem. No entanto, Leonard se recusa a deixar Virginia ir com ela. Ela então diz a Vita que sentirá muito a sua falta, e que sua vida ficará vazia sem ela. Então, elas finalmente se beijam e se despedem antes de partir. Durante a viagem, Vita e Virginia continuam a escrever cartas uma para a outra, expressando seu amor mútuo. Uma tarde, almoçando com sua família, Virginia sente falta de Vita, e fala sobre como vê a sociedade de maneira diferente das outras pessoas. Ela diz à família que quanto mais tenta entender Vita, mais confusa e perdida se sente. Nesse momento, ela começa a se desesperar e tenta se expressar, mas não consegue dizer nada. A questão é que Virginia tem lutado contra o transtorno bipolar desde jovem. Assim, ela frequentemente tem episódios de depressão grave. Quando o médico chega, ele aconselha Leonard a não estressá-la e a fazer uma pausa na escrita por um tempo. Mais tarde, Virginia escreve uma carta para Vita, afirmando que esteve muito doente recentemente e dormiu nas últimas 6 semanas. Vita fica impaciente depois disso e força Harold a voltar. Ele inicialmente recusa, mas após ver a teimosia dela, eventualmente concorda em deixá-la ir. Alguns dias depois, Vita retorna de viagem e vai à casa de Virginia. No entanto, Leonard não permite que ela encontre Virginia, pois acredita que Vita é a causa de sua doença. Ela então diz a Leonard que pode fazê-la feliz e sai, prometendo voltar mais tarde. Vita volta no dia seguinte, e Leonard concorda em deixar Virginia ir com ela, pelo bem de sua felicidade. As duas retornam à casa de Vita, onde se beijam e acabam se envolvendo intimamente. Depois de passar um tempo com Vita, a saúde de Virginia melhora e ela se sente realmente feliz. Ela então volta para casa e conta a Nessa que dormiu com Vita. Enquanto isso, Harold está furioso com Vita por iniciar um caso com Virginia, pois isso poderia causar um escândalo. Ele acredita que isso arruinaria a reputação deles, e afetaria as crianças, mas Vita o tranquiliza, dizendo que elas são apenas amigas, e que ela não está apaixonada por Virginia. No dia seguinte, Vita vai até Virginia e pede que ela deixe o marido, e fuja com ela para outro país. No entanto, Virginia diz que não pode deixar o marido, pois ele esteve com ela nos momentos bons e ruins, e ela o ama. Vita fica chateada por não significar nada para ela e vai embora. Nos dias seguintes, Virginia continua escrevendo para Vita, mas não recebe resposta. Um dia, Nessa realiza uma exposição de suas pinturas, e Virginia fica animada, pois Vita estará lá. Ela espera por ela, e pergunta a todos quando ela chegará. Enquanto isso, Vita chega com outra mulher chamada Mary. Virginia se sente traída ao ver isso, e sai da festa imediatamente. Ela então vai até um rio para acabar com sua vida, mas não consegue fazê-lo. Leonard a procura por toda parte, e finalmente a encontra em casa, aliviado. Virginia informa a ele que teve a ideia de escrever uma história sobre um homem chamado Orlando, que era um homem, mas se transformou em uma mulher. Ela quer escrever essa história com base em Vita, e dedicá-la a ela. Virginia liga para Vita e explica sua intenção de escrever uma história sobre ela na forma de Orlando. Ela informa a Vita que precisam se encontrar regularmente, e que Vita precisa se abrir para que ela possa entendê-la melhor. Virginia também pede que ela tire uma foto para incluí-la em seu livro. Ela então começa a escrever seu manuscrito com a ajuda de sua amante. Alguns meses depois, Virginia finalmente termina de escrever seu romance. Quando a mãe de Vita lê o rascunho, fica furiosa e diz a Virginia para não publicá-lo, pois isso destruirá a reputação de Vita. Mas Vita fica encantada ao lê-lo. Ela então visita Virginia e declara que este é o livro mais lindo e perspicaz que já leu. Ela afirma que deve ser narcisista, pois se apaixonou por Orlando, que na verdade é ela própria. Então, ela declara seus sentimentos por Virginia e a convida para fugir com ela novamente. Desta vez, Virginia aceita e se prepara para partir com ela. Enquanto isso, Leonard chega e tenta impedi-la, afirmando que estar com Vita a destruirá no final. No entanto, Virginia ignora seus pedidos e acaba partindo com Vita. Uma noite, enquanto Vita está dormindo, Virginia encontra uma carta dela, escrita para Mary.
Ela percebe o que está acontecendo, mas sabe que não pode interferir nos assuntos de Vita. Isso parte seu coração, e ela sai correndo de casa em desespero, mas logo Vita a encontra e a leva de volta para casa. Nesse momento, Virginia entende que Vita nunca será capaz de amá-la totalmente, e elas encerram o caso. O filme conclui revelando que o livro Orlando superou todas as vendas dos romances anteriores de Virginia, mudando o rumo de sua carreira como escritora de sucesso. A amizade entre Vita e Virginia durou muito tempo depois do fim do relacionamento, até a morte de Virginia em 1941. O próximo resumo que tenho para você é de uma das séries de maior sucesso dos últimos tempos, onde a humanidade é devastada por um vírus e os sobreviventes vivem um grande caos. E você vai descobrir o que acontece assistindo a esse resumo. É só clicar aí nesse vídeo que está aparecendo e assistir agora. Clica agora e vem.